De costas para a plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da Quinta da Minhoteira. Já brindámos hoje? Conhece já o novo site em www.quintadaminhoteira.pt. Apoia-nos também a Tubion. Consulting Marketing Analytics. Sabe mais em www.2b-one.com. A Laserprint é também um dos nossos apoios. Sabe mais em www.laserprint.pt. A Fábrica Coffee Roasters tem brindado os nossos convidados com o melhor café. Gravamos hoje na maravilhosa Fábrica Coffee Roasters da Rua das Flores, em Lisboa. Visita as nossas lojas ou sabe mais em www.fabricacoffeeroasters.com. A gravação deste vídeo tem o apoio da AVK. Se vês os nossos episódios no YouTube, aproveita e subscreve o nosso canal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Os nossos convidados de hoje são a Inês Poitier, advogada e encarregada de proteção de dados, e Carlos Eugénio, CEO da Visa Press. Inês, Carlos, muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Vocês não estão anatomicamente perfeitos para conversar um com o outro, portanto vão conversar basicamente comigo. Tudo bem. Não é mau. E eu gostava de começar, assim, vamos começar aqui pelas senhoras. Inês, gostava que começasse por fazer uma pequena apresentação aqui aos nossos ouvintes. Ok, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um gosto. Eu sou advogada desde 2006, a vida acabou por me levar para a matéria da proteção de dados. Estou neste momento num projeto novo que envolve o meu escritório, a PCS, e que estamos a trabalhar muito na área do consumo, do direito de consumo e da proteção de dados. E sou encarregada de proteção de dados também no âmbito das atividades que este escritório presta em diversas entidades. E tu, Carlos, CEO da Visa Press, mas fala-nos lá o que é que nos diz, além de apenas combater os telegramas da vida. Bom, a Visa Press é uma entidade de gestão coletiva para a imprensa portuguesa. Aquilo que nós fazemos é licenciar a utilização dos conteúdos de imprensa que são efetuados por terceiros. Conteúdos de clipping, conteúdos que as pessoas carregam para o Facebook, para o Instagram, não as pessoas, peço desculpa, mas as empresas. Ou seja, tem que haver sempre aqui um fator comercial subjacente a esta área. Sou licenciado em Informática de Gestão, neste momento estou a fazer o curso de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa. E já estou nesta área há uns anos. Comecei na luta contra a pirataria, que no fundo também é um bocadinho aquilo que a Visa Press faz, uma vez que protege os direitos dos seus cooperadores. Os cooperadores são os grandes e os pequenos jornais nacionais, regionais, estão praticamente todos os que têm relevância connosco, representando-los todos, e diariamente andamos aí a bater a todas as portas onde os nossos jornais e notícias são partilhados e os titulares dos direitos, quem na realidade cria, investe na informação de qualidade, não recebe a devida remuneração por tal. Portanto, isso é no fundo aquilo que nós fazemos diariamente na Visa Press. Quer dizer que o pior que podem fazer é adicionar um grupo de partilha desses ficheiros. Tu sais logo, não é? Eu não saio. Mentira, eu já te vi em 3. Eu não saio, é verdade, eu não saio. Aquilo que eu faço, e já aconteceu uma história engraçada, que foi mandarem... Eu estava na capa de uma afirmação minha na capa de um jornal e partilharam esse jornal num grupo onde eu estava presente. E guardaste? Não, aquilo que eu fiz foi tirar uma fotografia, sublinhei e voltei a enviar para o grupo e disse, tentem não partilhar, por favor. Pelo menos nos grupos onde eu estiver. Não, ainda por cima uma afirmação minha, quer dizer. Muito bom. RGPD, não é? Parece que agora está em todo o lado, obrigam-nos tudo o que é clínicas e afins, obrigam-nos a preencher e a pôr lá a cruzinha. Mas o que é isso para quem nos está a ouvir de forma mais simples? Enfim, o RGPD é um upgrade em bom daquilo que nós já tínhamos, que era a nossa Lei de Proteção de Dados Pessoais, e que no fundo vem harmonizar de uma forma
completa a legislação sobre a proteção dos dados pessoais. Neste momento já estamos numa fase, eu diria, mais enraizada, já há uma certa evolução, mas ainda há muita coisa a fazer a este nível. Nós sentimos muito, sobretudo ao nível das pequenas empresas, que há um olhar para o lado no que toca a estas obrigações que o regulamento vem trazer, que já existiam de certa maneira, mas que o regulamento vem especificar e aqui a grande inovação, a grande alteração, eu diria que está no valor das coimas que passaram a ser agora instituídas, sim. E acham que isso assustou as empresas, ou acham que ainda existe uma grande falange que está a animar para isso? A perspectiva que eu tenho é que imediatamente antes da entrada em vigor, em 2018, houve um grande frenesim e um grande investimento, sobretudo das grandes empresas. Depois houve um relaxamento. E agora, como se começam a ouvir alguns zunzuns sobre algumas coimas, as pessoas e as empresas vão tendo cada vez uma maior preocupação. Os particulares, os cidadãos, acho que cada vez estão mais despertos para estes direitos que lhes assistem. E da tua parte, Carlos, uma vez que cada vez mais os jornais apostam também no conteúdo online e na parte do registro, hoje em dia para ver uma notícia, nós se não soubermos ler a Bíblia atrás para a frente, basicamente quase não a conseguimos ver. Achas que se preocupam com os dados das pessoas, com o tratamento desses dados, ou achas que ainda existe aqui pouca informação ou pouca preocupação com isso? Isso é uma questão premente, porque os jornais e as revistas, durante algum tempo, aquilo que faziam era utilizar os dados dos seus leitores, pelo menos dos subscritores, para de alguma forma conseguirem ter uma receita extraordinária por via da partilha dos dados, vendas de produtos indiretos ou diretos, de fazer um push selling. E a partir do momento em que entra o Regulamento Geral da Proteção de Dados, houve aqui primeiro um pânico. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos conseguir obter esta receita? Algumas coisas estão excepcionadas, mas não é tudo. Colocou-se inclusivamente em questão o segredo do jornalista sobre as suas fontes. Se estaria ou não ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, não está. Isto foi uma luta que nós também aqui em Portugal travámos para que em Bruxelas fosse introduzido essa exceção, o que de alguma forma nos dá aqui uma acalmia no sentido dos jornalistas poderem continuar a fazer o seu jornalismo de investigação com alguma coerência e credibilidade, e que não lhe entre a polícia pela redação adentro a perguntar onde é que estão os dados, que é um bocadinho, claro. Isto é ridículo, mas é um bocadinho assim. Por outro lado, aquilo que também tem acontecido houve uma acalmia na oferta de serviços paralelos por parte de quem tem as bases de dados, no caso da imprensa, o que levou a que se reinventassem e que arranjassem outras formas de conseguir arranjar receitas por via do Regulamento Geral da Proteção de Dados. Queria só fazer aqui uma crítica, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, na altura que saiu o regulamento, teve ativa e lançou algumas guidelines, mas na realidade depois tudo se esfumou. Não há um efetivo controle nem uma efetiva aplicação daquilo que é o Regulamento Geral da Proteção de Dados, pelo menos no meu ponto de vista. A espada está sempre levantada e sobre a nossa cabeça, mas na realidade pouca coisa tem acontecido. E isso é aquilo que vai fazer com que exista uma descredibilização daquilo que realmente é uma ferramenta positiva, no meu ponto de vista, no controle daquilo que são os dados e a privacidade das pessoas, que infelizmente a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou por falta de meios, ou pelo que quer que seja, não o está a efetivar. E isso é que eu acho que é o grande calcanhar daqueles de uma peça legislativa que tanta importância tem e tanta celeuma fez correr e tanta tinta fez correr nos jornais, e que depois, no final do dia, aquilo que me parece é que a montanha pariu um rato.
Mas vocês acham que essa recolha de dados, quer da parte dos websites, quer da parte das aplicações de telemóvel, nós hoje vivemos praticamente dentro do telemóvel, não é? Instalamos tudo, aquele disclaimer que nos aparece, certamente não anda toda a gente a ler, até porque nós acreditamos na boa fé das empresas, não é? Ou pelo menos a maior parte das pessoas provavelmente acredita na boa fé das empresas. Acham que essas empresas, essas instituições são um perigo para as pessoas? O que é que tu achas, Inês? Não há, ou por outra, como é que eu ia dizer isto? Muitas vezes os principais inimigos dos titulares dos dados são eles próprios. Quando se predispõem a partilhar em todo lado, Facebook, WhatsApp, em todo lado, as informações mais pessoais que têm. Sem perceberem muitas vezes exatamente qual é o alcance daquilo que estão a fazer. As empresas são empresas, visam o lucro, procuram obter o maior proveito possível. Hoje em dia estas grandes empresas de facto têm atenção os dados, esta legislação, mas há sempre a tentativa de aquela arte de contornar aquilo que está escrito, a adoção de uma interpretação mais lata e muitas vezes acaba por estar, a postura das empresas acaba por estar ali numa linha cinzenta que pode ser perigosa. Mas de facto aqui eu diria que acima de tudo somos nós que temos que ser os nossos principais guardiões. Sim. E tu tens alguma coisa a acrescentar, Carlos? Tenho. Tens sempre, não é? Tenho sempre. Quem me conhece faz parte. Sabe que eu gosto sempre de dizer qualquer coisa sobre qualquer tema. Tu manda aí o teu bitite. Parece o professor Marcelo. Não ia tão longe, mas ok. Não, a questão é muito simples. Relativamente à questão da partilha dos dados, é uma questão cultural. Possivelmente a minha filha não liga, se não formos nós a dizer-lhe não partilhes isto, não ponhas a fotografia agora, põe mais daqui a 2 horas quando estiveres em casa, olha, toma atenção, não ponhas fotografias com um vestido assim, com um vestido assado. Hoje em dia os jovens não têm essa preocupação. É uma questão cultural, eles acreditam que a transparência na forma de agir é que é o correto. Pelo menos esta é a minha visão. E acredito que a maior parte das pessoas pense dessa forma, porque senão não fazia as partilhas de fotografias e comentários e o que quer que seja nas redes sociais, que é uma pegada que fica para a vida, não é? E como não têm essa noção, eu próprio contra mim falo. Falamos todos, não? Faz com que, como tu dizes, não é? Quando não tem um custo, nós somos o produto. E a questão é exatamente essa. Nós estamos disponíveis para vender a nossa privacidade para podermos ter acesso a alguma coisa. Agora vou-te interromper. Sabes porquê? Por um dia destes, uma cena inacreditável, queria fazer um test drive de um carro e eles pediram-me tudo. Pediam-me o nome, contacto, o e-mail, a morada, e eu lá em baixo, nas cruzinhas, meti que não aceitava absolutamente nada. E eles não marcaram o test drive, não vou dizer a marca, porque isso depois é cada uma, eles saberão aquilo que andam a praticar. Eles não marcaram o test drive porque eu não aceitei partilhar os dados com eles. Mas isso não é só isso. Isso é inacreditável. Vou partilhar a minha morada para fazer o test drive de um carro. Onde é que isso... Imagina que para tu acederes a um determinado website tens que partilhar os teus dados pessoais que tens no Facebook, por exemplo, que muitos deles há muitas. Login, sim, se não fazes, não entras. Ponto final. Olha, eu não tenho Facebook, não entro. Não entras. Deixa-me só dizer-te outra coisa. Foram dados passos significativos, uma vez mais, com esta peça legislativa, que não havia anteriormente, principalmente nas lojas de aplicações digitais para telemóveis e tablets. E até mesmo para agora, para os sistemas operativos dos computadores, todos eles adotaram essa metodologia de existirem lojas para descarregar as apps, umas compras, outras são gratuitas. Mas até há 4 anos atrás, 5 anos, quando o RGPD entrou em vigor, o Google, tu podias carregar o que quisesses para a loja do Google, que não tinha rastreamento absolutamente nenhum. Tu desenvolvias uma aplicação, carregavas para a loja do Google Play e ninguém percebia, ninguém validava o que é que tu estavas a fazer com aquela aplicação. Isto dava para fazer. Tu não tens noção. Sugar tudo. Tu não tens noção. Quando se fala que os telemóveis ouvem as conversas,
A gênese partiu da possibilidade de um software aberto ser introduzido em máquinas de hardware, que é aquilo que o Google faz com o sistema Android. Aquilo é um software aberto, qualquer pessoa pode programar para aquele sistema. Não vamos falar em teorias estratosféricas, nomeadamente aquilo que se passa com o 5G e com aquelas ideias dos americanos têm um tipo de acesso de informação e os chineses têm outra, mas na realidade é que os sistemas operativos chineses, ou melhor, os equipamentos chineses com sistemas operativos Android, estavam-nos a escutar, os sistemas operativos dos telemóveis americanos estão-nos a escutar, e isso nós conseguimos ver, ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, nas ofertas de produtos que nos fazem, simplesmente por nós falarmos em casa... Palavra-chave, não é? Que gostamos muito de chouriço, por exemplo. Dali a um bocadinho... É uma semana inteira a falar, a ver chouriço. Chouriço, quer dizer... Vais ter que comer chouriço, mas senão não te sai dali, fica ali, não dá. E porquê que acham que as empresas têm essa preocupação tão grande em recolher os dados? Para quê? Depois eu começo agora pelo Carlos, para não ser sempre aqui. Ele manda os bitites e tu metes depois o tempero. Exato. Os dados são o petróleo do futuro. Isso é inegável. Ou seja, os dados são aquilo que alimenta a inteligência artificial. Eu, em 2019, para tu teres noção da dimensão que os dados têm para alguns sistemas de governo totalitários, e isto pode parecer uma parvoíce aquilo que eu vou dizer, mas na altura eu fiquei chocado. Hoje em dia acaba por ser um bocadinho mais comum com o MBWay, mas na altura eu fui à China em 2019 e aquilo que me chocou foi ver um pedinte com um telemóvel a pedir dinheiro através das aplicações do Alipay que eles utilizam na China. Eles não têm dinheiro, é tudo feito via telemóvel. O que é que isto quer dizer? Hábitos de consumo, o que é que consome quem, como, onde, quase no porquê que consumiu, consegue-se fazer e retirar desses dados, dessa análise dos dados, não é? que são avaliados por parte de quem os tem. E isso vai fazer com que seja feita uma coisa chamada profiling, vai fazer com que seja feita uma oferta de produtos a quem os quer comprar ou não, perceber... olha, a melhor maneira de explicar isto é quase como aquilo que se passa no Minority Report. Ou seja, consegue-se prever aquilo que eventualmente vai acontecer daqui a 1 ano, 6 meses, 10 anos, com base naquilo que são os dados. E as companhias Continentes e afins foram as primeiras, não é? Com os cartões, cartões a recolher e a saber os nossos hábitos de consumo, o que é que nós consumimos mais. E a disposição da loja, não é? E não só, e nunca te esqueças daqui, há uns anos, e ainda hoje, quem tem as aplicações, recebe os cupons que eles enviam direcionados. Tu recebes comida para animais porque tens animais e eu recebo fraldas porque tenho filhos. Percebes? Nunca é idêntico. Conseguem estratificar aquilo que é do interesse da pessoa. É bom. Em alguns casos, sim. É intrusivo. Não tenho a menor dúvida. Sim, se utilizarmos isso para o nosso favor, não é? Se de facto gastamos em fraldas e aproveitarmos essa promoção, acho que é uma coisa positiva, não é? Mas de facto, nós não pedimos a ninguém que nos fizesse aquilo, não é? A questão é basicamente essa fronteira. Há uma história engraçada que se conta nas formações diversas sobre esta matéria, que tem a ver com o facto de alguém que foi a uma farmácia fazer um teste de gravidez e que utilizou, que tinha um número de telemóvel do marido associado a esse cartão de cliente, e o marido acabou por receber o resultado do teste de gravidez antes de a senhora chegar a casa e dar a notícia. Portanto, e aqui de facto há alguns constrangimentos, não é, que vão aparecendo. Ou seja, essa perfilagem pode de facto ser muito interessante, mas pode não ser, e eu tenho o direito de saber de decidir o que é que quero fazer com os meus dados. Então, e dá-me exemplos de práticas duvidosas, então. Além desse, que exemplos mais comuns é que te aparecem no dia-a-dia com que tu te deparas? A experiência que tenho está fundamentalmente ligada à falta de informação ou à falta de transparência na informação.
O conselho que eu dou aos meus clientes, maioritariamente empresas, é precisamente esse: apostem na informação, tornem inteligível, tornem de fácil compreensão aquilo que as informações sobre o que é que vão fazer com os dados dos vossos clientes. Se eu souber e se tu souberes o que é que vão fazer com os nossos dados, tu não vais ficar irritado quando de repente receberes uma mensagem a dizer que tens uma promoção das fraldas XPTO. Se não estiveres à espera disto, se não for expectável, vai ser estranho e vais-te sentir invadido na tua privacidade, naquilo que é mais íntimo. Isso acontece-me mais é com as chamadas de algumas empresas que são realmente abusivas, que eu não faço a mínima ideia como é que eles chegam aos dados, não é? Porque de facto eles devem ter uma quantidade, um manancial de bases de dados que eles vão comprando enorme, porque eu dá um tempo para cá que vou tentando fazer aqui a subscribe àqueles e-mails que eu vou vendo que não me interessam para nada e tentar ir filtrando. Nós somos bombardeados com tanta informação. Isso era uma boa prática que toda a gente devia fazer, o unsubscribe. Ou seja, desescrever, não é? Mas ainda assim é incrível como é que eu peço, por exemplo, a algumas companhias que ligam de forma reiterada e eu lhes peço, tirem o meu nome daí, mas ainda assim passado um tempo voltam a ligar. Não sei se é depois uma base de dados nova que pedem ou se efetivamente nunca tiram o nome, não é? Nós nunca sabemos o que é que do outro lado o operador vai fazendo. Na tua experiência, o que é que tu achas que acontece? Isso é um exemplo crasso de uma má prática que tem a ver precisamente com a recolha de dados para finalidades que não são aquelas que foram comunicadas na altura em que recolheram os dados. Vou pôr isto do ponto de vista prático. Existem uma série de data brokers, enfim, empresas que se dedicam à criação de bases de dados, por vezes até com certos critérios, e portanto isto até pode ser de alguma forma... Já vão fazendo o profiling que o Carlos estava a falar, não é? Enfim, vão fazendo o profiling e isto é na verdade uma criação autoral, é algo que até por vezes é passível de ser caracterizado como uma obra. Mas à parte disso, o que é que eles fazem? Têm as tais listas de bases de dados que vão sendo criadas porque tu vais a um site onde tens um passatempo e aceitas tudo e mais um par de botas para jogar aquele jogo, porque queres receber um jornal que alguém te vai enviar e acabas por aceitar que os teus dados sejam incluídos numa listagem que depois pode ser utilizada ou por aquela entidade ou alugada a outras entidades para o envio de comunicações. A maior parte das vezes a expressão que é utilizada é dos nossos parceiros. Claro. Sem tu saberes quem é que são os parceiros, a que áreas, a que atividades é que se dedicam e, portanto, és sistematicamente surpreendido com telefonemas para promoverem uma série de produtos ou serviços para os quais tu nunca deste efetivamente um consentimento expresso, livre e esclarecido. E, portanto, isso é uma má prática, é uma ilegalidade e há reações que podem ser tidas contra essas. E tu achas que da parte dos jornais, e agora mais focado aí na parte de imprensa, tens conhecimento de mais práticas ou de grupos, não precisas dizer nomes obviamente, mas de mais práticas de grupos que tratem mal os nossos dados, ou é algo que cada vez mais as empresas ligadas à imprensa que se preocupam? Bom, a imprensa, pela sua gênese, tem que cumprir tudo aquilo que são as normas legais o mais certo possível. Não vou pôr a mão no fogo, claro. Não é? Mas eu acho que sim, eu acho que todos têm essa responsabilidade, principalmente porque é uma responsabilidade social, do meu ponto de vista, ou seja, é uma responsabilidade para com a sociedade, tentar proteger os dados das pessoas, a integridade pessoal no que diz respeito àquilo que as pessoas querem ou não querem ter acesso, e eu acho que isso, pelo menos os grandes jornais todos fazem. Os mais pequenos não ponho a mão no fogo, mas sim, mas eu acho que do modo geral eu penso que sim, até porque, olha, vou-te contar uma questão muito interessante, que é a seguinte. Eu é que vou analisar se é interessante ou não, isso é a tua opinião. Acredita que é. Vamos ver. E vou-te falar num tema que tu já vais começar a saltar. Aqui há 3 anos houve uma tentativa de um único login para ter acesso a todos os jornais. Recordam-se?
Não. Que obrigaram-vos a registar-se. Sim, já. Pronto. Obrigaram toda a gente, mesmo com subscrição, a registar-se. Não era o Nónio? Exatamente. Portanto, e o Nónio caiu, ou melhor, ainda não caiu, porque ainda há muitos ainda há uma série deles que tem, não é? Mas caiu para alguns e aquilo que era o objetivo final terminou exatamente por causa da questão da partilha de dados. É sério? Exatamente. A questão da partilha de dados foi fundamental, ou é fundamental, para que de alguma maneira o Nónio não consiga ir além daquilo que é está o objetivo, hoje em dia. não é? Porque o objetivo seria partilhar dados entre as publicações, no sentido de fomentar as subscrições. Ora, com a questão do RGPD, partilhar esses dados pode ser um perigo significativo para os editores de imprensa. Então, aquilo que se optou foi, vamos estar quietos, mantemos aquilo que temos até onde podemos ir, não vamos avançar muito mais. Isto para mais uma vez te dizer no fundo, espelhar o que é a responsabilidade que as publicações, pelo menos as que estão no Nónio, têm e olharam relativamente à proteção dos dados das pessoas. Mas vocês acham que estamos a prescindir do direito fundamental, que é o direito à privacidade, em prol do acesso a essas informações, a essas notícias, a estas aplicações, todas estas coisas que nós vamos tendo, estes passatempos, em que nós já cada vez vamos mais além? Começaram por pedir só o nome e o e-mail, agora já pedem o nome e o e-mail no cartão de cidadão, já pedem os últimos 3 dígitos que ninguém pede, já começam a pedir moradas, qualquer dia pedem o tipo sanguíneo, qual é que é o tamanho das calças. Estás a entrar aí numa área que isso já começa a cheirar a phishing. Seja... Não, mas repara, num mero passatempo, quantas vezes eu já vi, e depois acaba até por, pronto, às vezes não avançar, mas pedirem o cartão de cidadão e... Sim. Pronto, pormenores que antigamente não seria expectável, não é? Porque, o que é preciso para um passatempo? Ir ganhar um bilhete de cinema ao cinema, ok, querem o quê? Querem um e-mail para mandar o voucher, querem o meu telemóvel para ver uma mensagem, se calhar não é preciso ir uma coisa tão intrusiva como o cartão de cidadão, não é? Sabes que isto, o ser humano, tem uma característica brutal. Um gajo dá um dedo e eles querem o braço inteiro, não? Sim, mas também há aqui uma questão que é, nós somos capazes de inventar o melhor e o pior. E às vezes a questão dos dados serve para proteger a ti, a entrega dos teus dados. Serve para, por exemplo, tu ganhaste um bilhete, o João ganhou um bilhete, e vou lá eu, o Carlos, buscá-lo. Mas como é que tu sabes que eu ganhei o bilhete? A não ser que eu ponha no Instagram, não. A não ser que seja um daqueles giveaway, mas o giveaway, por exemplo, também aparece o meu nome, não é? Mas dificilmente passarás por mim. Há tanta maneira de inventar que muitas vezes eu até consigo perceber que existe alguma benevolência no pedido desses dados. Mas também sei e consigo perceber que enough is enough, calma. Tem que haver uma certa proporcionalidade. Sim, e essa é uma das regras de ouro que sempre foi muito importante no tratamento de dados, é a tal proporcionalidade e a adequação dos dados que nós pedimos à finalidade para os quais vamos tratar. Se eu estou a pedir a alguém que se registre para participar num passatempo, para eu oferecer um bilhete de cinema, no máximo eu posso lhe pedir o primeiro e último nome, um meio de contacto e uma forma de lhe fazer chegar o bilhete. O que acontece é que, lá está, é aquela política do já agora, vamos aproveitar, não é? Já agora e tal. Mas é assim, eu até posso querer dar mais qualquer coisa para se no futuro for preciso, mas eu tenho que querer dar. Claro. E lá está, e aqui eu tenho que dar o meu consentimento, que é uma coisa que eu não tenho que dar se a empresa estiver a recolher os meus dados para executar um determinado um contrato, ou aqui no fundo para me entregar o tal bilhete de cinema. Em relação à questão em concreto que tu colocaste há pouco, se nós estamos a prescindir de um direito fundamental, os tempos vão mudando e se calhar talvez vamos caminhando nesse sentido. Há pouco, em meados do ano passado, foi publicado um Data Governance Act, e uma das críticas ou uma das questões que tem vindo a ser muito debatida é exatamente essa, porque se legitima a hipótese de existirem entidades que se dedicam em concreto à finalidade única de criarem bases de dados para as vender a quem as procurar. E, portanto, eu vendo os meus dados, eu aceito dar o meu nome, o meu e-mail, a minha morada àquela entidade que vai criar aquela base de dados e que eu sei que ela vai entregar aquela base de dados a terceiros.
E, portanto, eu aceito isso em troca de qualquer coisa com um valor económico. E isto tem sido muito discutido, de facto. Mas acham que... Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa muito rapidamente. Mais uma vez, vamos, acho eu, àquilo que eu disse no início, que é um direito fundamental, se calhar para ti é, mas para a nova geração pode não o ser. Ou seja, o que leva-nos a outras discussões, mas tudo isto tem que ser olhado de uma forma mais holística e de alguma maneira... comportamental. Exatamente. Para perceber o que é que as pessoas estão disponíveis para entregar e para abdicar. Faz sentido. É isso. Mas vocês acham que hoje em dia que há mais... as pessoas estão mais despertas para os seus direitos? Acham que há mais reclamações? Ou acham que vão resistindo a essas tentações de reclamar em prol do quê? O que é que vocês acham? Inês, o que é que achas? Sim, a ideia que tenho é que as pessoas cada vez mais estão despertas para a arma que têm na mão quando fazem uma reclamação. Lá está, nós trabalhamos muito com direito do consumo e com proteção de dados e, portanto, quer numa dimensão, quer noutra, temos a plena consciência de que hoje em dia as pessoas perceberam que quer o livro de reclamações tem os seus efeitos, ou perceberam que ou vocês param de me telefonar ou eu vou ligar para a CNPD. Isto tem um impacto muito grande e as pessoas têm consciência dos seus direitos e da capacidade que têm quando os querem exercer. Pelo menos é a perspectiva que eu tenho na prática. Sim, cada vez mais no meio daquilo que é a desinformação, que é a internet, também há muita informação e as pessoas procuram essa informação. E muitas vezes, quando não procuram, mais uma vez, entra-lhes pela porta de casa adentro. Claro. Portanto, o fazer valer o seu direito, eu acho que cada vez mais depende do tempo disponível e da facilidade com que o podem fazer. E a internet, graças a Deus, permite que isso seja feito de uma forma muito mais facilitada do que anteriormente era. Portanto, eu acho que sim, acho que cada vez mais as pessoas estão dispostas a proteger-se e uma vez que existe aqui a facilidade de contactar quem os possa ajudar, que é utilizado. Agora, a questão é, e querem fazê-lo? Essa é que é a tal circunstância que ainda há pouco falámos, voltamos claro. ao mesmo, não é? Mas sim, eu acho que cada vez mais as pessoas, pelo menos as da nossa... Como a minha mãe dizia, da minha criação. Nossa colheita. Exato. Estão despertas mais e querem despertas, fazê-lo. Não? Sim. Vamos agora aqui fazer um shiftzinho e vou voltar ali ao início da nossa conversa. Acham que os grupos do WhatsApp e do Telegram são um perigo? E nós, a Visa Press tem um grande combate, não é, na prática da partilha de jornais e de órgãos de comunicação social, mas queria ir um bocadinho ainda mais além, que é aquela partilha dos vídeos não consentidos, mesmo da partilha de ficheiros que muitas vezes, se calhar, são confidenciais e acabam por entrar. Vocês acham que estes grupos do WhatsApp e do Telegram são um perigo ou acham que é consequência natural da evolução da internet? Eu na perspectiva da proteção de dados, é um perigo, de facto, se não forem utilizados de forma consciente e segura. E para o bem, não é? E para o bem, acho que sim. No fundo bom, tu sabes que eu sou uma pessoa bem disposta e a minha primeira aquilo que me veio a primeira, assim que fizeste a pergunta à cabeça era matá-los. Que bom. Mínimo. Vamos combater um crime com outro crime. Era matá-los, pá. Não. A questão é, vamos ver, sim, claro que tudo o que é tecnologia que sirva para fazer o bem e que possa amplificar tudo aquilo que nos traz uma mais-valia, eu acho que sim, que é de utilizar. Por exemplo, o Telegram e o WhatsApp, quando foi os primeiros 15 dias da pandemia, que ninguém sabia o que é que nos ia acontecer, houve ali um referiamento da parte da Visa Press no que diz respeito a cortar o acesso ou a pedir a remoção dos conteúdos que eram ali partilhados. Houve, não posso dizer que não houve, mas a partir do momento em que há já aqui uma certeza e que nós percebemos... Uma massificação, não é? E que nós percebemos que isto está a ser utilizado com um efeito perverso e muitas vezes com aqui um aproveitamento económico que existe sempre. Não há mecenas, não há ninguém que faça partilha de conteúdo na internet que não tenha um propósito económico por trás, por mais que digam que não, eu quero é informar, eu quero é partilhar música, eu quero é dar cultura às pessoas, é mentira.
Mais tarde ou mais cedo, aquilo que tu vais ter é quando acabas de ver o PDF, vá ao site XPTO e ajude-nos a continuar a fazer este serviço. Epá, mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que há que ter muita atenção, até porque, mais uma vez não querendo assustar ninguém, mas há muitos ficheiros que vêm infectados com softwares maliciosos e que o utilizador não percebe o que é que está a acontecer e depois, mais tarde, vê os seus dados pessoais na internet. Ou a conta bancária vazia, não é? Era aí que eu ia chegar. Utilizados para fazer coisas interessantes como acesso às contas bancárias e outras coisas. E é uma realidade. Nós pensamos que só acontece aos outros, mas não. Pode acontecer a qualquer um de nós. Porque o crime organizado, no que diz respeito a esta partilha de informação na internet, existe. E existe porquê? Porque, infelizmente, as penas são praticamente inexistentes. Não há. Este tipo de crime vai existindo agora uma maior predisposição para penalizar este tipo de crime. Mas se eu partilhar um jornal contigo, sabes o que é que me pode acontecer se eu for apanhado no máximo? É uma pena suspensa. Uma pena suspensa. E se for preciso eu tenho um site onde, por exemplo, não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, como por exemplo no alto do seu apogeu, um site chamado Betuga, que eu acho que os mais antigos vão conhecer, em 2 anos faturou 200 mil euros daquilo que foi rastreado. O rapaz comprou 2 carros. Quer dizer, com o trabalho dos outros. Quando nós estamos a olhar para este modo de atuar e para esta forma de estar na vida, por assim dizer, que é ganhar dinheiro, mais uma vez, com o trabalho dos outros, nós conseguimos perceber que tudo aquilo que é feito com a bandeira da liberdade e do bom sentido e livre acesso, e vamos todos ser mais cultos, é uma falácia. É uma mentira. E aqueles que produzem, que trabalham nesta área, que dão o seu melhor diariamente, muitas vezes saem prejudicados porque ou são despedidos, porque não há dinheiro para lhes pagar, ou então veem as suas condições de trabalho ser diminuídas, e é todo um empobrecimento da cadeia de valor que vai impactar no final do dia a vida das pessoas que honestamente tentam ganhar o seu salário. Faz sentido. Inês, tu achas que na Europa e no mundo também já está a haver uma concertação para combater este tipo de problemas, ou achas que há países que estão ainda piores e que Portugal é um desses países? O que é que tu achas? Há muito a fazer. De facto, a União Europeia tem a percepção da privacidade é um dos direitos fundamentais na Carta Europeia dos Direitos do Homem, e portanto isto só por si demonstra a importância que é dada a este tema. Mas depois há muita coisa a fazer noutros países. Nós não estamos fechados aqui na nossa Europa, não é? E, portanto, os dados circulam livremente por todo o mundo e por muito que nós queiramos fechar as portas, nós temos os Estados Unidos, temos o problema gigante que temos neste momento com a incapacidade ou a dificuldade que temos de utilizar serviços que só os Estados Unidos é que nos proporcionavam a um custo suportável. Isto é o exemplo crasso que ainda há muito a fazer, há muita negociação que tem que ser concluída para, de facto, ser fácil proteger os nossos dados. E tu, Carlos, o que é que tu achas? Deixa-me só dizer-te, Inês, não é do direito do homem, porque senão é uma heresia, já estamos aqui tramados, é de direitos humanos. Certo. Vamos ver. Estão a ser dados passos muito significativos no que diz respeito à proteção do direito de autor em vários pontos do mundo. Na Europa, a União Europeia, principalmente a Comissão Europeia, percebeu finalmente que tem que fazer alguma coisa para pôr alguma regra naquilo que é a internet. A internet nasceu sobre a bandeira do tudo para todos, isto é um novo mar, não há direitos para ninguém, o que está na internet é de todos, o que não é uma realidade, não é de todo uma realidade. E a União Europeia já percebeu, já fez peças legislativas muito importantes nesta matéria, que estão a ser aplicadas. Temos que dar tempo ao tempo para perceber.
Nos Estados Unidos, eles numa primeira fase tiveram um caminho muito interessante, entretanto parou. Diversas políticas internas estiveram na origem desta paragem. Penso que agora vamos ter um novo desenvolvimento por conta daquilo que se está a passar nas questões de concorrência com o Google. Em princípio, o que vai acontecer com o Google é aquilo que historicamente aconteceu com outras entidades, vai ser dividido, como eu digo, às postas, e seguirá de ser o Facebook, porque eles não gostam de super entidades, e com alguma razão, porque tudo aquilo vai deturpar o mercado. Não gostam de concentração. Não gostam. Mas tem razão, porque o poder, alguém disse, não me recordo quem, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Portanto, e esta é uma frase que se aplica perfeitamente àquilo que o Google e outras grandes plataformas, no seio daquilo que é a internet, representam hoje em dia e praticam, porque eles são os todos poderosos. Ponto final. E eles fazem aquilo que querem e os consumidores andam à vontade daquilo que eles querem. O que é mau para todos. É muito mau para todos. Todavia, passos estão a ser dados. As questões políticas influenciaram muito estes passos, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, quer na própria Rússia. Bom, agora com as questões da guerra, as coisas voltaram muito atrás na Rússia. A Rússia tinha uma política anti-pirataria avassaladora. Agora não. Agora, como saíram de lá todas as grandes empresas americanas de desenvolvimento de software, regrediu tudo. Tudo. Agora tudo o que é pirata lá vale. Mas isso é normal, pronto, estamos em guerra, vale o que vale, temos que aceitar isto com a normalidade possível. De qualquer forma, vamos ter sempre um problema muito grande, que é aquilo que a China representa, ainda que eles já tenham também grandes visões e grandes normas relativamente àquilo que é pirataria, não só de software e de tecnologia, também de marcas e contrafação, mas ainda assim a China é um mercado tão grande que dificilmente eles conseguem regulá-lo todo, não é? Todo, é difícil. Ali a zona da Tailândia também é algo que é muito complicado também conseguir controlar. E depois, infelizmente, a África é o que é, e a Índia é um potente desenvolvedor de software e de conteúdo para novas tecnologias, e aí sim, aí eles também estão a tentar fazer alguma coisa, mas está completamente selvagem. Ou seja, aquilo vale tudo. Acho que a Europa, sendo um farol, está neste momento a tomar as medidas necessárias e no fundo a iluminar o mundo para o caminho que deve ser seguido no que diz respeito à proteção e à defesa dos direitos autorais e no fundo tudo aquilo que são direitos das pessoas, direitos pessoais, e acho que está a fazer o seu caminho. Vai demorar tempo, é possível, porque estas coisas não se resolvem de um dia para o outro. Claro. Mas sim, acho que estamos no bom caminho. Vamos esperar que as coisas se mantenham pelo menos na forma como estão, o que já não era nada mau. Estamos aqui a chegar aqui ao fim, ainda há aqui dois tópicos onde queria pegar. Um deles é aqui agora no ChatGPT, não é? Que nas últimas semanas, nos últimos dias que teve aí em grande voga, que basicamente toda a gente conversa, toda a gente pede poemas e conversa com a inteligência artificial. Vocês já acham que esta criação de algoritmos de inteligência artificial vai fazer a diferença na recolha dos dados e logo no tratamento dos dados? Ou acham que é um passo comum como que seria expectável? O que é que tu achas, Inês? Claro que sim. A inteligência artificial é um dos maiores desafios para a proteção de dados pessoais, na minha perspectiva. A forma como nos vai arrumar em caixinhas, a forma como vai determinar aquilo que nós vamos fazer, consumir, não é? Exatamente. É dos maiores desafios, sem dúvida alguma, que vamos ter que enfrentar, sim. E tu, Carlos, o que é que tu achas? Achas que mesmo os próprios grupos do WhatsApp e afins vão ser tomados pela inteligência artificial e as pessoas que gostam de ler jornais vão começar a receber jornais de forma automática? Ou achas que essa luta mesmo da Comissão Europeia está já a prever esse combate? Já existem peças legislativas ou pensamentos legislativos na União Europeia sobre esse tema. Eu acho que a inteligência artificial já nos tocou há alguns anos, não é de agora. Aquilo que existe neste momento é um acesso massificado e democratizado
a essa mesma inteligência por via desse software e outros. A OpenAI, salvo erro, é a entidade que está a disponibilizar isso, também tem uma ferramenta maravilhosa que é, tu dizes a imagem que queres que seja criada e eles criam a imagem que tu lá disseste, por mais tapafúrdia que seja. Pá, é fantástico. Qual é o problema? Onde é que esses dados foram recolhidos que permitem ter a inteligência artificial a funcionar? O que é que eu quero dizer com isto? A inteligência artificial é, exatamente pela sua gênese da palavra, coisa que foi criada, é artificial. Alguém criou, alguém alimentou um algoritmo com conteúdo. E precisa ser alimentada, não é? Eu estava-me agora a lembrar dessa aplicação que cria aquelas fotos XPTO de super-heróis e não sei o quê, que um gajo tem que carregar 30 fotos, 1001 partes da nossa cara virados para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás. Ou seja, temos que alimentar, não é? Estás a dar dados, estás a dar conteúdo, estás a dar informação. A troco de quê? Ainda não sabemos, não? Ou pelo menos alguns já sabemos. Quem é que vai ter direito sobre a criação intelectual que esses algoritmos produzem? Com que razão é que esses algoritmos foram feitos no que diz respeito à utilização da informação, porque é que foi feita com a informação A e não foi feita com a informação B? Qual foi o racional que esteve por trás da utilização daquela informação para produzir aquele fim? Não é? Tudo isto são questões que se levantam. É utilizado conteúdo protegido pelo direito de autor sem que o digam que é feito? É utilizado dado pessoal? O que é que está na gênese da criação daquele algoritmo? São grandes interrogações que eu espero que no futuro... mais para a frente fazemos um episódio já mais focado nessa parte. Se consiga falar concretamente sobre esse tema, porque é um tema que me apaixona e acho que é aquilo que no futuro vai reger de uma forma muito substantiva aquilo que vai ser a nossa vida, para o bem e para o mal. Inês, que conselhos é que tu darias aqui às pessoas em termos de preocupação dos seus dados? Procurem obter informação sobre o que vai ser feito com os seus dados. Procurem proteger-se, procurem não dar informação que não vos pareça absolutamente necessária para aquilo que vos propõem fazer. Depois há uma série de cuidados a nível de segurança de informação. Há aqui algo que eu gostava de destacar. O Gabinete Nacional de Cibersegurança tem com frequência pequenos cursinhos, pequenos workshops que ajudam a perceber que com pequenos cuidados nós conseguimos proteger muito a nossa vida cotidiana de ataques de phishing, entre outras maldades que nos vão fazendo, e esse é também um conselho que eu deixo. E tu, Carlos, o que é que deixarias às pessoas para não partilharem? Saiam desses grupos maliciosos, que senão o Carlos mata-vos. Ora, aí está. Não, aquilo que eu acho que é importante partilhar com todos, que é uma dica que pode ser feita já, que é, antes de partilhar, antes de abrir, quer que seja na internet, que pareça suspeito por algum motivo, ou que não pareça suspeito, utilizem a regra dos 10 segundos. Antes de comentar uma notícia, utilizem a regra dos 10 segundos. O que é que esta regra quer dizer? Pensem sobre aquele tema, só 10 segundos. Se vale mesmo a pena partilhar aquela fotografia, se vale mesmo a pena comentar aquela notícia que não é verdadeira e que lhe apareceu e pode causar, em termos de multiplicação de partilhas, danos democráticos, se estivermos a falar de notícias falsas, não é? Que em termos políticos ou possam de alguma maneira ferir grupos, os direitos pessoais, partilhar nos grupos, o que é que seja. Pensem em 10 segundos, nos prós e nos contras que aquela partilha pode ter. Se nós pensarmos 10 segundos, provavelmente vamos ter uma abordagem diferente sobre a partilha que vamos fazer. Eu acho que este é o melhor conselho que eu posso dar. É um excelente conselho. Entretanto, nós estamos aqui mesmo a chegar aqui ao final. Nós não queríamos deixar de vos colocar aqui um momento fora da box, que basicamente é aquele momento em que vocês se depararam com uma situação e a resolveram completamente fora da box. Carlos, tens alguma dessas situações? Não? Tenho uma situação com um site que acho que é conhecido da grande maioria, pelo menos daqueles que gostam
dos Big Brothers desta vida. Há um site que é o dioguinho.pt. E há uns anos o dioguinho.pt, eu incauto, não tinha a minha conta do Facebook protegida, e trocámos alguns e-mails, porque ele estava a partilhar conteúdo de forma irregular, e trocámos alguns e-mails, ele mandou-me uma fotografia e trocámos alguns e-mails acesos, onde ele disse que sabia onde eu ia passar as férias, e onde eu terminei a dizer-lhe, pá, então faz-me um favor, tu trazes a carne que eu dou o carvão, aparece. E ficou assim por uns 2 anos, sem mais contacto absolutamente nenhum. Foi ali uma troca de mensagens um bocadinho acesa. Passados 2 anos, algo se passou do lado desse senhor que eu não faço ideia. Como é que ele deu-me o nome, mas eu não se chama Diogo? Não se chama Diogo. Que tivemos longas conversas telefónicas, onde ele admitiu que realmente aquilo que estava a fazer não era correto, onde me pediu desculpa e onde de alguma forma chegámos ali a um entendimento que achei brilhante. Este desfecho que de alguma forma foi no meu ponto de vista, eu acho que isto é caricato no mínimo, bizarro, mas no fim do dia aquilo que eu tiro daqui é que ainda posso trazer pessoas para o lado bom da força. A luta vale a pena. Exato. Não é? E tu, Marinas, tiveste alguma situação? Como eu te dizia há pouco, enfim, isto pode ser tudo muito aborrecido do lado de quem passa o dia a analisar contratos com 500 páginas, com letras pequeninas. Não, mas assim, um momento fora da box que eu possa assim identificar, talvez simplesmente o momento em que eu deixo de estar tão do lado na parte dedicada à analista e ao consumidor e passo para o outro lado da barricada e acabo por utilizar toda essa experiência que tive durante quase 15 anos ligada à defesa do consumidor e acabo por utilizar isto em favor das empresas e dos meus clientes que estão do outro lado lá. Acaba por ser assim um momento fora da box que me leva a... Fazes parte das vendedoras de chouriço, parecem aqui a mim e ao Carlos no nosso Instagram. Muito bem, é sempre bom saber, eu não sei se querem deixar aqui uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes, começa aqui pela Inês. É um bocadinho repetir aquilo que há pouco disse em termos de conselho. Os nossos dados são, de facto, como dizia há pouco, são o novo ouro, e são nossos, e, portanto, cabe-nos a nós tomar o cuidado de os preservar e não os partilhar levianamente com qualquer pessoa, com qualquer empresa que nos ofereça um simples bilhete para um concerto. Não... Depende do concerto, se for Coldplay, se calhar já dá morada. Depende, pois. Depende. Há sempre limites para sermos comprados. É verdade. E tu, Carlos, que mensagem é que deixarias aqui aos nossos ouvintes? Bom, não posso deixar de dizer que pirataria é crime. Pensem sempre 10 segundos antes de partilhar o que quer que seja. Ponderem que aquilo que vos oferecem gratuitamente tem um impacto muito significativo naquilo que é a qualidade do produto que vos estão a dar. A menos que esse produto sejam vocês. É uma verdade inegável. Isto afeta todos. É um problema que parece que não tem vítimas porque são silenciosas, mas tem. E usem conteúdos legais, comprem jornais e revistas, vão ao cinema, ouçam música no Spotify com subscrição. Vejam nas plataformas pagas as séries que mais preferem. Aliás, a Netflix ainda agora está a combater saiu esta semana, saiu ontem, se não me engano, não é? E justifica o porquê. Porque se não tiver dinheiro não consegue fazer séries de qualidade. Basicamente é isso, e nós sabemos que o Netflix é altamente deficitário no que diz respeito a receitas. E aquilo que eles estão a fazer é tentar manter a cabeça à tona d'água e sobreviver. Portanto, não há bela senso não. Conteúdo de qualidade paga-se. Aquilo que é digital não é diferente daquilo que é físico. E tudo custa e tudo tem o seu preço. Portanto, já sabem, se por acaso no final deste episódio continuarem nos grupos do WhatsApp a partilhar jornais, é bom que
deem o corpo aí ao manifesto, porque tem que mudar. Ouçam Não façam isso. Ouçam novamente o episódio, que é para refletirem sobre essa. Comprem jornais e revistas, que os jornalistas precisam de ter dinheiro no final do dia para comer. Tá bom, ok. Vamos deixar essa mensagem. Aqui da minha parte, agradecer ao Carlos, agradecer à Inês aqui a disponibilidade para conversarmos aqui um bocadinho. Vamos quase praticamente com 1 hora. Estamos aqui a cumprir aqui o limite. Deixar aqui aos meus ouvintes um obrigado por estarem aqui deste lado. Estas conversas são mais do que meras conversas, são aulas e são momentos de reflexão. É bom que eu reflito, os nossos convidados acabam por refletir sempre com as ideias que vamos partilhando aqui, que desse lado também reflitam. Se por acaso nos seguem no Spotify, lá está, com uma conta paga, como a minha e vão ali ao nosso podcastzinho, metam lá 5 estrelas, que para nós é muito importante. Sigam-nos no YouTube, ativem os alertas para terem acesso aos episódios em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a vocês por estarem desse lado, e foi mais um episódio de Costas para a Plateia.